para que nós façamos não o nosso querer, ela nos educa para fazermos o que é certo. Por isso que nós temos que ter o melhor casamento, por isso que nós temos que ter a melhor família, por isso que nós precisamos ter uma igreja sadia, por isso que nós precisamos amar uns aos outros, por isso que nós precisamos estar próximos quando o outro precisa de nós, porque a graça de Deus nos educa. Ela não é para eu viver do jeito que eu quiser, não, isso não é graça, é uma verdadeira desgraça. A graça de verdade é uma graça que nos educa. A graça de verdade é uma graça que nos ajuda a renegar a impiedade. Então, olha só, a graça nos educa para quê? Para que renegadas a impiedade, ou seja, para que nós deixemos o pecado de lado. Eu tenho condições de resistir ao pecado, porque eu sou cheio da graça de Deus. Pare de usar desculpinha esfarrapada, é mais forte do que eu. Não virá sobre vós tentação que não possam resistir, porque eu, o Senhor, os livrarei de todas. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que cuida de nós, mas nós precisamos ser cheios da graça. Cheios da graça, nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Você não é fraco. Você se acomodou a dar desculpa. Você escolheu ficar dando desculpa. Mas eu sou fraco mesmo, o Senhor me conhece. Não, você é cheio da graça. E a graça de Deus te faz forte. É a graça de Deus que te fortifica. Porque aqui diz, se nós aprendemos, se nós somos educados, nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas. O cristão, quando ele peca, não é por ação do diabo. Para de se esconder atrás disso. O inimigo é sujo, faz século. O cristão, quando ele abre mão da sua salvação por um momento de prazer, ele está simplesmente deixando a graça de Deus que superabunda na vida dele para fora. Está deixando ela de lado. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. A graça nos traz responsabilidades, amado. A graça não é para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer que eu faça. Tem uma distorção rolando aí por esses pastores engomadinhos da autoajuda. Não, olha, não tem mais lei, você não precisa cumprir mais nada. Não, a lei que foi abolida foi lá, a lei de Moisés, a lei mosaica, a lei lá de trás, ela foi cumprida. Mas o Senhor deixou para nós mandamentos e ensinos que nós precisamos continuar cumprindo. Dentre eles é nos afastar das paixões mundanas, para que nós o quê? Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha só que lindo. O Senhor nos chamou para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Isso é estar cheio da graça. Isso é ser cheio da graça. A graça de Deus faz exatamente isso conosco. É muito interessante porque se nós olharmos para o texto bíblico, lá em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ué, mas não aboliu a lei? Não, ele cumpriu a lei. E ele deixou mandamentos. Ele deixou ensinos para mim e para você. E a graça nos ajuda a cumprir esses ensinos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta eu fechar o olho e dizer: Deus, eu te amo. Nossa, como eu te amo demais.
eu te amo. Não. Eu antes tenho que cumprir a vontade dele na minha vida. Aí eu posso falar para ele, eu te amo, e eu estou provando que te amo pelas minhas atitudes. Essa é a diferença, por quê? Porque nós somos impactados pela graça de Deus. E diz assim, olha, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Aqui tem gente que ama ao Senhor, amém? Então nós devemos viver impactados pela graça, graça verdadeira. Em Hebreus 10, 28 diz assim: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto, preste bem atenção, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança que com ele foi santificado, e fizer agrado do Espírito da graça. Na lei, não cobiçai a mulher do próximo. Na graça, se você olhar para uma mulher e a desejar, você já adulterou. E a pessoa vem com a historinha, pastor Américo, que a graça é mais moleza. Que a graça é para viver do jeito que eu quiser, que agora nós estamos na graça, então eu posso agir do jeito que eu quiser, eu posso ser desonesto. Entenda, Deus vai nos perdoar, porque Deus cuida de nós, mas as consequências do nosso pecado vão ficar, e as consequências ficarão e vão doer. Por isso que é importante nós entendermos que a graça é preventiva, é que nós possamos estar saudáveis e que possamos resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo e da graça de Deus. Mas olha que texto lindo. E além disso, para que nós possamos viver de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça é para nos ensinar, a graça é para nos livrar, a graça é para nos dar força para resistir, porque nós temos um objetivo maior, nós temos um propósito maior, nós temos o objetivo de passar a eternidade com o nosso Deus no céu. O nosso objetivo, a nossa esperança é muito maior. Por isso que nós precisamos ser cheios da graça. Recebemos como um presente de Deus, e através dela nós podemos resistir, nós podemos suportar as ofensas, suportar as aflições, suportar as dificuldades, suportar as ofertas de manjares, porque nós sabemos que somos cheios da graça de Deus. E olha que texto lindo, e diz assim ainda: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você tem dono, você tem o Senhor, é Ele que é o dono da nossa vida. Você é propriedade do Senhor. Agora olha que coisa linda. Você é propriedade exclusiva dEle para quê? Dedicado à prática de boas obras. Graça nos encheu, nos salvou, nos ensina, separa o povo dele, um povo que ele amou e mostrou o seu amor na cruz, para que nós possamos viver de qualquer jeito? Não, para que nós possamos dedicar-nos à prática das boas obras. É interessante, tem uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui para poder falar ela literalmente, do
jeito que ele fala, um dos pós-reformadores, alguém que tentou livrar o mundo da opressão de Hitler e acabou não tendo sucesso nisso, mas é uma frase que eu acho bastante interessante, que diz assim, ele fala aqui, só um segundinho. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Diz assim, uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, é uma graça falha. Uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não do poder dele, é uma graça incompleta. A graça, para ser completa, ela tem que nos transformar de maneira tal que nós, por livre e espontânea vontade, porque temos um Senhor que nos amou, nós decidimos não pecar. Eu decido ser fiel. Eu decido ser fiel à minha família, eu decido ser fiel ao Senhor. Eu opto por agir da forma correta, às vezes até em prejuízo, mas porque eu sou impactado pela graça. Só conseguimos fazer isso se formos impactados pela graça. Mas se tivermos intenção de uma graça barata, que deixe eu viver do jeito que eu quero, essa não é a graça do Senhor. Para encerrar, pular um pouquinho aqui que meu tempo já foi. Lá em Judas 1,4 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Essa noite você tem que decidir quem você quer escutar. O seu pastor, aquele que fala a verdade, aquele que se preocupa com a tua vida espiritual, aquele que se preocupa em que você seja edificado pela palavra, ou quer ouvir aqueles que já foram totalmente dominados pela libertinagem e querem multiplicar isso. Mas nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. A graça nos transforma, a graça é presente, mas a graça também é para que sejamos resistentes. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoe o pastor Marco Vasconcelos. Meus queridos, estamos chegando aqui ao final, né? Não se esqueça que ao terminar, a cantina está funcionando, para que você passe ali. Queremos apresentar de uma maneira geral a Regional 5 nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vocês foram muito corajosos e heróis de chegar aqui num dia hoje tão chuvoso, né? Temos 3 agravantes. O trânsito já está terrível, sem chuva mesmo. E hoje nós temos uma chuva que prejudicou ainda mais e um problema no aeroporto que também causou mais atraso ainda. Então, sejam todos muito bem-vindos, pastor Kleber, os demais dirigentes das congregações, os irmãos, as irmãs, jovens, adolescentes e todos os que estão aqui nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos nos colocar em pé então, vamos agradecer a Deus e vamos fazer. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus aqui nessa noite, que ouvindo essa palavra que foi pregada sobre a graça de Deus, somente a graça, pela graça de Deus, nós somos salvos? Tem alguém que quer aceitar? Levante a sua mão juntamente comigo. Aceitar o Evangelho da graça, né, que significa arrependimento de pecados e reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Alguém que nessa noite, creio que são todos aqui já convertidos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Pastor Amélio fazendo a oração para encerrar, e o pastor Clementino, nosso presidente, vai dar a bênção. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esta noite estar aqui na Tua casa, Senhor amado, se alegrar juntamente com os Teus filhos,
Ó Senhor amado, e agora nesse momento ouvir a Tua palavra, Senhor, que tem enchido os nossos corações. Agora despede-nos em paz, Senhor, no retorno para os nossos lares, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, dando uma noite de paz, uma noite de repouso seguro e nos preparando para o dia de amanhã, se assim for a Tua vontade, ó Deus. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado. Deus nos dê uma boa noite. É graça.